Oi, gente, começando mais uma live hoje. Vamos conversar com Gracie Janoucas, que já está entrando aqui. O pessoal está chegando. Deixa eu chamar a Gracie para a gente conversar. Oi, Alexi. Olá, tá me ouvindo bem? Olá! Tô ouvindo bem. Tudo bom, Beleza. Gracie? Tudo ótimo, tudo ótimo. Desculpem, gente, a gente tinha marcado para 6 horas, mas eu fui convocada para uma reunião. Então, acabou agora. Então, aí deu para tomar uma xixi e vir para cá. E deu tudo certo. Tudo certo. Eu quero saber o seguinte, tu tá me ouvindo bem? A minha imagem tá Tô. boa? Tá bom. Tá. Por- Por enquanto, Tá tudo ótimo. certo. Porque a internet é aquela coisa, né? A internet a Pois gente não é, sabe pois é. quando fica Não bom, é. mas por enquanto, tudo certo. Tá bom, então vou prender meu cabelo aqui, aproveitar a imagem. Olha, fazer um chuca-chuca aqui enquanto o pessoal entra. O pessoal vai chegando aí para a gente começar o nosso bate-papo. Então, Maravilha. tá. Hoje a gente vai conversar com a Gracie Janoucas, que ela é pouca coisa. Ela é atriz, humorista, autora, diretora e produtora teatral. Tudo isso, certo? Sim, é. Eu vou te dizer, tem coisas que eu acho que eu já juntei, né? Por exemplo, produção eu não quero mais fazer. Muito obrigada. São 35 anos produzindo. E eu, graças a Deus, hoje, por exemplo, meus trabalhos de teatro, eu tenho uma produtora que é a Ventilador de Talentos, que assumiu as produções E dos meus trabalhos. Já você, fez 20 você ficou anos, meio então. travada, Grace, você ficou meio travada a tua imagem. Para aí que eu vou tirar. Ai, Lucas, vai rir muito mesmo. Cadê essas perguntas, Lucas? Ó, eu Piorou? tirei, Não, voltou então, bem. eu tirei Fica no da 4G, né? internet. Exatamente, fiquei no 4G. Vamos de 4G, né? Então, voltando ao que tu tinha me perguntado, então, produção eu não quero mais fazer, pelo amor de Deus. São 35 anos produzindo, 37. Obrigada. Então, hoje, quem assumiu as produções dos meus trabalhos de teatro, que eu crio, que eu invento e minhas loucuras lá, é a Ventilador de Talentos, que é uma produtora, especificamente produtora. E, e agora, assim, quando tu fala que eu sou atriz, eu acho que falar, eu sou atriz e eu faço tudo. Essa coisa do ser humorista, eu acho que ele não precisa acrescentar, eu acho, né? Porque um ator eu acho que tem que fazer tudo, Tudo. né? Tudo. Tudo, tudo. Então a coisa da comédia, do drama, então acho que ser só humorista até diminui a questão de ser ator, na Do complexidade do que trabalho. ser. Exatamente, exato. Né? Eu Porque eu gosto vi de. também que, ao mesmo tempo que você fez a Terça Insana, você também fez uma peça com textos do Caio Fernando Abreu, né? Então Sim, sim. tem uma flexibilidade nisso, né? Não, eu gosto muito de fazer coisas mais dramáticas. Eu fiz um outro trabalho chamado Hortense, a Velha, que era um trabalho bastante dramático, com questões, com humor também, mas as pessoas vinham às lágrimas, e a minha personagem era uma velhinha de 90 anos, que foi dona de um cabaré, e ela está nas ruínas do que foi o cabaré dela, pensando que ali foi um lugar de liberdade, um lugar onde as pessoas podiam desmoronar, ser quem são, enfim, e isso foi uma coisa, um espetáculo muito emocionante, assim, as pessoas saíram encantadas, Te e eu rendeu adorava prêmio? fazer. Esse espetáculo te rendeu o prêmio ou indicação? Não, 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 Não. não. Indicação, talvez uma indicação, não. Na verdade, eu tenho pouquíssimos prêmios, assim. Comecei.
Prêmio não diz nada, né? Mas eu tenho o Mambembe por um trabalho que eu fiz com o grupo XPTO, de melhor atriz, é, teatro infantil, fazer uma Rainha Louca. Aí eu tive alguns prêmios assim pelo conjunto da obra e tal. Não, e tive um Aplauso Brasil por causa do Grecia Nunca Se Recebe, que era um espetáculo que eu escrevi bem, que hoje o pessoal diria assim, nossa, mas que vanguarda. Que eu começava falando sobre um espetáculo, um texto que eu escrevi em 2015, final de 2014, início de 2015, que falava sobre a tendência de moda, que é o fundamentalismo que estava chegando com tudo no Brasil. Super na moda. Exatamente. Agora as pessoas acham que eu escrevi agora, se eu faço, né? E me conta uma coisa, Grace. Começou lá atrás, carreira no teatro, super conhecida no teatro e transitou entre o público infantil e adulto também, né? Você fez Rá-Tim-Bum, né? Aquele programa Rá-Tim-Bum da TV Cultura. E ao mesmo tempo fazia também o teatro, a televisão e o teatro sempre tiveram muito próximos. E a carreira, maior parte dela foi nos palcos. Com certeza, com certeza. Eu me tornei conhecida do público por causa do teatro. Assim, eu sou gaúcha, né? E aí eu fiz faculdade em Porto Alegre, de artes cênicas. Não cheguei a terminar, porque a faculdade só entrava em greve, só entrava em greve, só entrava em greve. E aí eu conheci o Caio Fernando Abreu, casualmente, que estava lá, escrevendo um livro e tal, ficamos muito amigos. E aí o Caio veio para São Paulo e falou, vamos embora. E eu falei, mas eu vou fazer em São Paulo. E aí a faculdade só entrava em greve. Aí eu vim visitar, vim para a estreia do Morangos Mofados, que estava estreando no teatro. Gostei de São Paulo, voltei para Porto Alegre, peguei minha mala e vim. E veio para cá. E vim para São Paulo para completar minha formação, fazer cursos e tal. Então, minha carreira, eu posso te dizer que começou em 82, assim, 82, por aí, porque já na faculdade eu já fui convidada para fazer trabalhos fora, e assim foi. Minha história sempre foi teatro, sempre pensei em fazer teatro, eu gosto de eventos, gosto do trabalho de grupo, gosto do trabalho de troca de ideias, de estar com pessoas e fazer ping-pong, brainstorms, assim. E construindo a história, né? Construindo a produção toda, né? Aquele personagem, exato. Texto, tudo. E ter uma ideia, e em cima dessa ideia, jogar na roda e a gente construir isso. Eu gosto muito dessa troca de pontos de vista, acho que isso é muito rico. Isso é uma coisa que me dá muita alegria e que está muito dentro no teatro. Eu sei que está em outras áreas também, mas no teatro eu achei esse ambiente, assim, principalmente quando eu montei os meus grupos, né? E estive trabalhando com pessoas durante um período, né? Assim, podendo criar e não sendo só atriz. Olha só, eu tenho a relação aqui dos prêmios. Você ganhou o prêmio de melhor atriz pelo Ministério da Cultura. Ganhou o Mambembe, ganhou o prêmio Nelson Rodrigues também e o prêmio Quem de TV também, ó. Sim, tá bom. Eu ganhei o prêmio Quem de TV? Prêmio Quem de TV pela Teodora Abdala. Foi? Nem sabia. Eu não sabia. E eu ganhei o Aplauso Brasil. Aplauso Brasil. Arte Qualidade Brasil é esse, né? Arte Qualidade Brasil é aqui. De comédia. Exato. E então, assim, sim, prêmios são um reconhecimento, né? Mas bacana, mas é que nem sempre a gente pode contar com a questão da crítica, da classe, porque se tu ficar... Sabe, se tu ficar envolvido só nessa história, achar que algum prêmio vai te trazer alguma outra coisa, que além de um troféu bacaninha para tu botar aqui na estante, não estou desmerecendo as pessoas que julgam, não, mas assim, como, não sei, já acho que os teus alunos estão aí assistindo, não sei se todo mundo sabe, Bette Davis
né? Bette Davis, botou um anúncio no jornal dizendo: atriz premiada com 3 Oscars procura emprego. Isso é triste, né? Isso é triste. E aqui, assim, eu falo muito para eles que eles vão. Nosso curso é de licenciatura em teatro, então eles vão se formar Sim, professores de teatro também. sim. Então a gente conversa muito sobre essa questão do palco mesmo, de não acreditar na ilusão da fama, do sucesso, que eventualmente pode acontecer, né? Mas que a gente trabalhe com o pé no chão. E o palco é a melhor escola que tem, né? O Sim, teatro, ele sim. te ensina tudo, né? Sim, eu já peguei todas as plateias, eu já me apresentei em vários ambientes, já me apresentei em lugar de rock and roll antes de show de rock, eu já me apresentei em lugares assim pesadíssimos, fazendo um trabalho sobre dependência química, que era a primeira comédia que foi escrita assim, falando de dependência química de drogas, não de álcool, porque de álcool tem bastante. E então, assim, fiz apresentações em lugares inacreditáveis, assim, onde a plateia, em alguns lugares, em Salvador, por exemplo, na periferia de Salvador, o pessoal sentava de costas, no encosto da cadeira e ficava conversando para trás. Como lidar com esses públicos? Como, não todos, mas assim, o que fazer em certas situações? Então, te atira e assim, eu acho que quando tu tá em cena, quando tu tá no palco, sabendo o que tu tem que fazer, tendo uma história para contar, tu vai contar essa história. Tu vai fazer de tudo e tu vai pegando jogo de cintura. Por isso, essa imbecilidade que os atores têm de ter um ego, né? Porque eu vou ficar famoso, porque aí todo mundo vai querer me comer, porque, sei lá, não sei o quê, vou ter Vai, dinheiro, não sei vai o quê. tirar Isso, foto na ilha da revista, né? exato, exato. Então, assim, isso é uma bobagem. Seja outra coisa, seja outra coisa. Assim, a pessoa quer ser famosa porque é carente, porque está carente, quer que gostem dela, isso não tem a ver Com ser com ator. a carreira. A pessoa vai ficar muito frustrada, muito Muito. insegura, né? Porque a gente o tempo inteiro, ainda mais quem cria, quem inventa, durante muitas vezes a gente vai ser rejeitado. E num país que emburrece, né? Desculpa os burros, não, mas que se ignorantiza a Sim. galope, né? A cada nova geração, a cada ano que passa, as coisas vão se esvaindo, e a gente vai tendo menos solicitação de pensamento original, vai tendo cada vez menos possibilidade também de ter meios para construir uma opinião própria e não uma opinião emprestada. Isso é uma coisa generalização na sociedade, né? Então, assim, a gente ainda vai enfrentar, como artistas, muitas Períodos. dificuldades pela frente, como sempre enfrentamos, tá? Todas as gerações. A geração, os artistas é aquela coisa, né? E o que você vai fazer para ganhar dinheiro, né? Você vai ser ator e o que você vai fazer para ganhar dinheiro, né? Tem essa. Exato, exato. E a gente quer. Exato. Eu ouço muito dos meus alunos assim: a gente quer montar uma peça, né? E quer uma peça autoral. Eu tenho um aluno, o Lucas, que ele escreve muito bem. E eu falei: vamos trabalhar isso aí, É vamos isso. produzir. Aí, mas isso não dá público. O público só quer ver besterol. O público só... Eu falei, gente, mas eles precisam ver alguma coisa diferente do besterol para começar a construir uma nova história, né? E a Não, gente se acomodou nisso, né? não, e tem mais uma coisa que eu quero falar. Não sei se o pessoal conhece meu trabalho, mas todas as coisas Conhece. que eu crio vêm da dor. Elas podem resultar na comédia, mas eu uso o elemento da comédia como uma ferramenta para falar de coisas bem densas. Então, assim, é como um KY, né? Que a gente. Né? Que sempre falo isso. A comédia, para mim, é um KY que a gente bota para falar sobre assuntos que às vezes são um pouco delicados para a sociedade, para as pessoas têm preconceitos e tal. E eu acredito que quando tu tem alguma coisa para dizer,
Se tu é um autor e tu precisa falar aquilo por uma questão de sanidade, por uma questão até de cidadania, de tu te colocar como cidadão dentro da sociedade, eu acho que o autor que tem esse ímpeto de escrever muitas vezes está querendo jogar para fora ideias, pensamentos, conceitos. Isso não importa se tem 5, 6 ou 10. Entendeu? A gente precisa, por uma questão de sanidade mental, botar na roda o que jogar para fora. Se tiver uma pessoa na plateia que entenda ou que esteja consumindo o que a gente está produzindo, já está bom. Sinceramente, eu já fiz para todos esses que não dá público, não dá público. Vou contar para vocês. Eu já fiz espetáculo para 2 pessoas, já fiz espetáculo para 7.000 pessoas, eu já tive todos os tipos de público. Eu acho que a pessoa que saiu de casa foi para o teatro para te assistir, se deslocou em meio a tantas opções de lazer. A pessoa que foi, que se deslocou até lá para te assistir, ela merece teu respeito. Né? Eu fazia peça, quando eu fazia teatro, eu fazia peça para 8, 10 pessoas. Geralmente eu olhava na plateia, todo mundo era amigo da minha mãe, que a minha mãe ia dando as entradas para todo mundo. Um dia eu achei que o teatro estava cheio, tinham 50 pessoas assistindo. Aí é isso, mas o prazer de fazer é o mesmo, né? Mas hoje em dia, um teatro com 50 pessoas na plateia é um sucesso, tá? Sim. Vou dizer para vocês, porque assim, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem, claro, isso num cenário sem pandemia, né? Mas a gente costuma ter 100 espetáculos em cartaz, 100. E com tantas coisas que interferem na saída da pessoa de casa ou na chegada da pessoa ao teatro, ter 50 pessoas na plateia, por mais que muitas vezes tu tá no teatro particular não pague a pauta do teatro, é um sucesso. Tá? É verdade. Porque tem gente que está pagando 3, 4 mil reais por dia para estar em cartaz e tem 12, 10, 8. E, só para completar, eu já tive ninguém na minha plateia. Ninguém, tá? Já tive que cancelar espetáculo porque eu não tinha ninguém. Aí também não vou fazer, né? Sim. Aí assim, também só um ensaio também, não, mais ensaio não vale a pena. Fazer o quê? Para as pulgas? As pulgas... Mas eu falo muito isso, eu acho que tem que estimular essas novas linguagens. E como é que surgiu o projeto do Terça Insana, que é um sucesso bombado aí em São Paulo? Vários amigos meus daí já me falaram. Sim. Meu primo, inclusive, já foi assistir, ele ficou super fã. Bom, é o seguinte, como eu te falei, cheguei em São Paulo, comecei a procurar minhas coisas da minha formação, isso em 84. E aí comecei a me apresentar, eu fazia cursos, trabalhava de garçonete para pagar meus cursos, meu aluguel e tal, e aí comecei a ficar um pouco incomodada de estar fazendo só isso, queria fazer algumas coisas. Então eu largava a bandeja, fazia uma cena nos bares que eu trabalhava e voltava a trabalhar. E aí, isso começou a virar um sucesso, assim, na época dos anos 80, tinha performance, eu fazia performance, ia trabalhar de personagem e tal. Aí quando eu fiz o meu primeiro, outros bares começaram a me ver, né? Começaram a me chamar para fazer algumas coisas. Então, como eu te falei, onde tinha alguém, eu ia me apresentar, independente da pessoa ter ido lá para me ver ou não. Então, assim, a gente invadiu muito o bar, fazia muita performance, muito lugar de rock and roll, vernissagem, fizemos muitas coisas assim que não eram ambientes de teatro. Então a gente acabou ganhando um público que tinha até na época uma camiseta "Vá ao teatro, mas não me convide", sabe? Então assim, nós éramos as performances. Eu estou falando nós assim porque eu fazia muita coisa com a Angela Dip. As performáticas, né? Então assim, lugar punk, lugar de rock. Então eu fiz um público. Comecei a me tornar conhecida porque eu comecei a me apresentar nos lugares que eu frequentava também, né? E isso começou a virar um estilo, porque as pessoas não foram lá para me ver.
As pessoas têm, quando vão num bar, por exemplo, tem diversas intenções, né? Querem beber, querem conversar, querem ver se arranja alguém para passar a noite, tudo, né? Então, a última coisa que uma pessoa espera é ver alguma performance, tal, a não ser que isso tenha sido anunciado. Então, tu tem que ser rápido, rasteiro, impactante, visualmente impactante, tem que ter uma mensagem, pá, direta. Então, acabei eu entre muitos fracassos dessa coisa que eu fiquei sobrevivendo disso um tempo, me pagavam um dinheirinho, já dava para comprar, fazer uma feirinha da semana e tal, eu acabei criando um estilo e me arriscando sempre, desenvolvendo uma estética, desenvolvendo um método e um entendimento de um estilo meu mesmo. Porque a partir do momento que tu bota na roda as coisas que tu inventa, tu vê o impacto. Então, assim, foi um jeito muito de eu me conhecer, de eu começar a localizar como criadora. Aí, uh, quando eu fiz o meu primeiro espetáculo, já tinha bastante gente que me conhecia dessas casas noturnas e desses lugares por onde eu me apresentava. Então, tinha já público, né? Aí eu sim, fui convidada para. Fiz muitos trabalhos, fiz trabalhos com XPTO, fiz trabalhos de TV, Rá-Tim-Bum, Barali, bababá, muito. E sempre criando, sempre inventando, fazendo trabalhos de outras pessoas, tendo o meu grupo, que eu tinha as arpias, e trabalhando muito, sempre fazendo teatro. No final dos anos 90, eu já estava de saco cheio, porque o que eu via? Eu já tinha filho, né? No final dos anos 90, 99, 90. E aí eu pensava assim, tá tudo tão careta, sabe? O que a gente vê? O que a gente vê? A gente vê umas comédias, no teatro, umas comédias assim com umas pessoas conhecidas, que são uma bomba, né? Cheias de preconceito, sabe, lotadas de gente que ria do outro, algumas comédias de bullying, ou coisas assim que são textos importados que vêm para cá e aí são encenados aqui com atores talentosos, mas é uma bomba e a pessoa que vai assistir fala, ai, teatro é chato, nunca mais eu volto. Né? Eu pensando sempre, claro, e gente fazendo coisas interessantes com muita dificuldade pelo underground, que sempre foi meu ambiente, o underground sempre foi meu ambiente. Né? E aí eu pensei, não é possível que ninguém esteja fazendo nada de novo e não é possível que nós tenhamos chegado temos chegado nos anos 2000 e as pessoas continuem imaturas, inseguras, rindo do preconceito, perpetuando o preconceito. Não é possível que a gente não possa amadurecer e criar uma comédia contemporânea que fale, que faça a gente pensar além de gargalhar, né? Então a minha ideia de criar a Terça Insana foi criar um espaço onde os atores que tinham criatividade, atores pudessem trocar ideias sobre comédia contemporânea. Não que a gente não fosse pesquisar e buscar em vários estilos de comédia de todos os tempos. Agora, eu sou uma chata, né? A partir do momento que eu criei o projeto, eu sou uma chata, e tinha regras, né? Sim. Tinha as diretrizes. Piada pronta não entra, né? Não vem fazer imitação. Imitação qualquer um faz, tá? E tem uns que fazem brilhantemente, deixa eles que imitem. Porque tem coisas, por exemplo, como uma música cantada pela Cássia Eller, ninguém mais grava, tá? Da versão definitiva, tá? Não grava mais. Então tem coisas assim. Coisas que eram bloqueadas, né? Eu fiz um workshop uma vez com o Maurício Sherman e ele falava isso. Olha, eu não quero ver nem homem fazendo bicha, nem mulher fazendo puta, porque isso todo mundo já faz. Eu quero ver coisa diferente. Exatamente, então, pois é. Não, e fora que, assim, piada pronta, imitação, pegar a ideia dos outros, só ideias originais. E aí, assim, sempre toda terça-feira a gente tinha que apresentar um espetáculo novo, com um tema novo,
com figurino novo, trilha nova. E aí foram surgindo, então assim, inicialmente comecei com mais 3 atores, que eu convidei o Roberto Camargo para fazer o mestre de cerimônias. Ele tinha uma personagem meio francesa, meio apresentador de cabaré. Convidei o Otávio Mendes e o Marcelo Menson, que eram, assim como eu, compulsivos criativos, né? Tem as pessoas loucas. Sempre inventando. E aí começamos, e toda semana nós tínhamos 3 convidados. A gente abria espaço para atores mostrarem o seu trabalho. Inicialmente, as coisas que estavam inventando era voltado para a própria classe, né? Para a gente justamente mexer essa areia do fundo, trocar ideias e tal. Mas as pessoas morriam de medo de ir lá se apresentar para os próprios atores, para a classe. Aliás, classe, para com essa palhaçada. Manda. Não, tu vai falar palavrão. Tá, manda. Vamos, tá, faz lá, vai lá, mesmo. se arrisca para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa errar para depois entender por onde que a gente pode acertar. Eu acho que a ideia da criação da Terça Insana foi essa absoluta despretensão. A única pretensão era a gente buscar uma comédia contemporânea que retratasse a sociedade que a gente estava vivendo com tantas mudanças, né? A gente já estava há muito tempo, por exemplo, eu não admito piada racista, já não admitia, sabe? Não admito, acho um horror. Nós todos somos descendentes de negros, portugueses, na maioria, de índios. E não é possível que isso vire uma piada, entendeu? Piada de português é de uma ignorância da nossa parte. Então, essa coisa ridícula, preconceituosa, horrorosa, que não ajuda nada a sociedade a evoluir, pelo contrário. Né? Então, deixa todo mundo nas suas amarras, né? Não... Exato. E o que a gente espera? Bom, eu quero morrer, quando eu for morrer, eu gostaria de estar um pouco mais sábia. E eu acho que a gente, como sociedade, deveria pensar em evoluir. Então, foi pensando nisso que eu criei esse espaço para que a gente pudesse, com todas essas diretrizes, para que a gente pudesse trocar essas figurinhas. E a coisa foi rolando, e vinha um grupo se apresentar, e pessoas que não se conheciam, porque imagina, toda terça-feira a gente dá aula. Isso que eu ia falar, toda terça-feira é um espetáculo diferente, então você está sempre criando e produzindo, né? Exato, e convidados diferentes, com cenas diferentes, que me apresentavam de tarde, me apresentavam numa semana, aí eu dirigia, ajudava eles, aí eles apresentavam, e trilha, e figurino, e tudo mais, e maquiagem, tudo novo. Então, tinha pessoas que não se conheciam, que eu apresentei uns para os outros, que vieram em dias diferentes, e que formaram grupos, e que também começaram a criar coisas. Então, depois de 18 anos de Terça Insana, claro que essa coisa de criar um show novo por semana. Foi um formato que sobreviveu até 2009, de 2001 a 2009. Sempre criando. E aí, final de semana, nós viajávamos pelo Brasil com os grandes momentos das nossas criações do ano anterior. Então, assim, e aí o que começou a acontecer? Algumas personagens que davam muito certo, elas voltavam em novas aventuras, porque o público amava, né? E aí, assim, quando alguns atores tinham chegado na sua quinta essência de criação, eles iam para as suas carreiras, né, para as suas coisas. Então, só para te resumir, de 2001 a início de 2009, nós criamos um espetáculo novo por semana. Depois, de 2009 a 2012, nós ficávamos um mês com os espetáculos, que dava para dar uma aprimorada no texto, tal, todas as terças-feiras, e sempre viajando fim de semana. Então, assim, eu acho que eu viajei uns 16 anos em turnê todo final de semana. Gente, que beleza. Então, por esse palco da Terça Insana, pelo palco fixo aqui de São Paulo, pelos palcos do Brasil, passaram mais de 400 atores. Que beleza. Isso dá uma oportunidade, né, dos atores mostrarem o seu trabalho, porque é tão difícil eles terem oportunidade, né? O ator, ele rala tanto para conseguir mostrar e fazer o seu trabalho. Isso é muito bacana, um projeto que iniciou muita gente, né? Exatamente, e formou muita gente, porque, por exemplo, eu tive várias gerações. Né? A primeira geração era Marcelo Menso, Tatá. Aí veio
Aí o Roberto Camargo, aí veio a Graziella Moreto, o Luiz Miranda, o Marcelo Médici, o Sidney, o Sidney, Sidney Caria também, que não chegou a gravar DVDs, mas assim, os DVDs da Terça Insana, que estão no mercado e que a gente conseguiu gravar, eles não são nem um décimo, não, mas nem um décimo Do que foi a do que a gente apresentação. criou. Porque a gente criou mais de 700 cenas e Gente, que personagens beleza. originais. Então, assim, as pessoas, eu exigia que as pessoas pensassem e criassem. E aí, toda semana tinha um tema diferente, porque as pessoas começaram a encontrar dificuldade, né? Então os temas podiam ser de guerra a gula. Então, a gente fazia uma reunião de criação, onde as pessoas vinham com as suas ideias. Então vamos falar de guerra. Eu quero falar da guerra do condomínio, com os vizinhos. Eu quero falar da guerra contra as bactérias. Eu quero falar de guerra. Eu quero falar com a guerra com a minha unha que não para de encravar. Então, assim, cada um que ia criar, que ia apresentar, te trazia suas ideias e a gente fazia uma reunião para que ninguém repetisse a ideia do outro. Não podia. E aí a gente tinha tempo de produzir e no dia... Aí todo mundo trazia de manhã, na terça-feira de manhã da semana seguinte, os textos que tinham escrito, né? A gente dava um jeito, hoje já estava ótimo. Aí eu já ia conversando com as pessoas durante a semana, já pensando em trilha. Aí a gente botava na roda, ensaiava som e luz e contra-regragem e vai-te embora. E à noite apresentava, tchau. E se deu errado, deu errado. E aí, como é que é esse processo, assim, de ser do palco do teatro e quando te chamaram, quando você vai fazer a TV? Porque no palco você está criando, você está ali a dona do processo, né? Tem liberdade maior para a criação, para propor as coisas. E na televisão, eles te colocam num determinado personagem, numa caixinha, vamos dizer assim. Como é que foi adaptar esse processo de criação do palco para a televisão? Então, quando eu comecei, eu fiz bastante coisa de televisão já, né? Mas assim, a Terça Insana não me dava oportunidade por causa dessa agenda enlouquecida. Eu chegava a fazer 230 shows por ano. Nossa. Então era uma coisa muito louca, né? Eu não parava em casa. E só para completar uma coisa que eu estava falando antes, essa minha experiência que eu tive em bares, em lugares que não são de teatro, eu ofereci para todas essas pessoas como uma escola mesmo, que passaram pelas minhas mãos dentro da Terça Insana. Então, assim, o estilo, a estética, a ética, a ideologia. Então, é uma escola mesmo, tá? E aí, assim, eu tive muitos convites para ir para a TV, inclusive a própria Terça Insana teve convites para ir para a TV, nós fizemos pilotos, só que chegava nos lugares que tinham nos encomendado, o nosso trabalho, o material que a gente apresentava era tão diferente que as pessoas diziam, mas não vão entender. É muito vanguarda. E hoje está tudo aí no ar, entendeu? As coisas que a gente propôs. As coisas que a gente propôs estão aí. Tem um monte de gente fazendo. Mas, assim, na época era muito inovador. Para quem está dentro de uma coisa de TV, que TV nem sempre tem a oportunidade de ser arte. A TV existe, começou a televisão, todo mundo sabe disso, para vender coisas que as pessoas não tinham como... para anúncios, né, publicitários. Anúncio, é comercial. É comercial. Aí começaram a botar umas programações para as pessoas voltarem, né? Novela mesmo. Então, o que vai acontecer no próximo capítulo? Mas até lá tu vai ver um monte de comercial. Então, é isso, né? Os objetivos são esses. A programação é a isca do negócio, né? Então, assim, a gente tem que saber exatamente o ambiente onde a gente está trabalhando. E eu vou te dizer uma coisa, na Globo, nesse momento, eu estou fazendo a terceira novela, eu já fiz alguns trabalhos, fiz a Escolinha do Professor Raimundo, fiz umas 3 minisséries e tal, e aí fiz também alguns trabalhos aqui em São Paulo, de TV e com outras emissoras e tal, mas assim, eu posso te dizer que eu sou totalmente realizada e eu me sinto muito valorizada e muito respeitada. Porque assim, as personagens que eu tenho tido a oportunidade
que me ofereceram e que eu consegui aceitar porque eu tinha agenda, são personagens muito doces, muito legais, muito delicadas, muito divertidas de se fazer. E eu tenho um aprendizado diário a cada nova gravação, a cada convivência, sabe, com cada uma das pessoas que trabalha na TV, cada um tem uma história para contar e uma coisa, um exemplo para me dar. Então, assim, seja positivo ou negativo, mas é um aprendizado que tem sido maravilhoso. Como eu te falei, eu quero morrer mais sábia, então cada dia eu aprendo uma coisa nova. E eu acho o seguinte, quando eu vou, aí eu faço uma novela, aí, claro, é tudo um pouco mais contido, um pouco mais, tudo tá aqui dentro de um quadrado, né? Uhum. Aí eu fico 1 ano e meio, 2 anos fazendo teatro, aqueles palcos enormes, né? Aquele lugar que a gente tem que atingir a pessoa que está lá na última fileira e tal, né? É Aí, verdade. então é claro que a minha tendência é ter um movimento maior, tal. Quando eu vou fazer uma nova novela, eu já tenho que me concentrar, Já tem. eu começo a assistir mais novela, eu começo a me concentrar mais para tentar me acalmar, diminuir meu volume, diminuir meu movimento. Nem sempre eu consigo, né? Que eu me entusiasmo quando eu... Mas assim, mas é um exercício de mudança de linguagem da nossa Sim. interpretação que a gente precisa ter, né? Principalmente com essa questão vocal, né? Que no teatro exige muito, e você é de uma época que hoje em dia esse pessoal tem microfone à disposição. A gente não tinha Sim, mas eu microfone. uso. Hoje em dia tem, mas antigamente começou o teatro com vozeirão mesmo, né? Exato, projeção e também teatros bem construídos que tinham uma acústica. Sim, porque a gente pega cada teatro que tu manda, bate no vidro e volta na orelha. Assim, mas olha, mas assim, a gente faz bastante coisa com o microfone ultimamente, principalmente na Terça Insana, porque eu tenho personagens que eu posso sussurrar. Por mais que seja comédia, mas o microfone permite isso. Exatamente. Então, assim, tem uma coisa que me irrita um pouco, que o pessoal que começou a fazer stand-up comedy, porque, claro, vou deixar isso bem claro, inclusive porque estamos falando com o pessoal, alunos, Terça Insana não é stand-up comedy, pelo amor de Deus. A gente fizemos uma comédia de personagens, com sketches, tá? E assim, o stand-up comedy trabalha com personas, a gente trabalha com personagens e, enfim. Né? Mas tem uma coisa de stand-up que as pessoas gritam muito. E tem um ritmo de falar, um jeito, um estilo. Uma melodia repetitiva. Que enche o saco. Enche o saco. Mas, posso te dizer uma coisa? Pode. Tem gente maravilhosa que faz isso brilhantemente. Tem outras pessoas que pegam o formato, arrancam a alma do negócio e repetem só o formato. Mas é isso. Quando uma obra nova surge, que ela seja uma obra assim impactante, uma coisa que chama atenção, que é diferente, as pessoas começam a falar, né? Assiste, aí vem a inteligência, vem assistir, aí vem os críticos, aí isso começa a ser badalado, o pessoal começa a conversar, olha, fulano tem que ver, tá. E aí vai indo, vai aumentando o público e vem vindo, e aquilo que era novo, porque o pessoal está sempre procurando coisas novas, né, para assistir. Para ver, para se surpreender. A gente gosta de ser surpreendido, né? E aí, aquilo vai virando... E o mercado, os profissionais do mercado do entretenimento, claro que em algum momento vão vir assistir para ver quem é. Tipo, descobrir... Ai, caiu! Caiu, olha eu aqui. Caiu de novo. Pensei que fosse você que tivesse caído. Ai, não, é meu celular. Que susto. Então, assim, aquilo vira uma possibilidade, né? Nossa, fulano, que legal, novo, babapá. Então, assim, tô falando de projetos. Por exemplo, a Terça Insana teve muitas imitações, mas ela tinha uma alma. Então, como fazer para grande público, né? Como levar isso? Porque a gente já tinha um grande público, mas como fazer disso um produto? Porque eu não me deixo virar produto. O meu trabalho autoral, eu não sou produto.
tá? Não me vem, porque então faz o teu produto, eu atuo no teu produto. Não, meu produto, o meu que eu crio é, é a obra, é bem autoral. Então, assim, como fazer para pegar o formato, né? Para pegar assim, fazer coisas análogas a Terça Insana. Então é isso. Pega o formato, tira a alma e todas as diretrizes, que é isso, proibido preconceito, piada pronta não entra, não se humilha ninguém, coisas desse tipo todas, que arranca isso, tira isso e faz só a forma e vende, né? É que nem a pulseirinha do não sei quê, a camisetinha do não sei quê, essas coisas que viram moda, A moda não tem alma, ela só tem formato. Por isso que eu acho muito importante para os teus alunos que escrevem e que criam e que gostam de inventar, saibam que durante muito tempo as tuas ideias não vão ser consumidas porque talvez elas não sejam populares e sejam óbvias, porque quem está dentro do mercado, vivendo na indústria do entretenimento, quer grana. Quando tu trabalha com arte e cultura e cultura e invenção, nem sempre as pessoas que estão na seleção de projetos dentro da indústria do entretenimento vão ter entendimento do que tu está fazendo. É isso. E da questão da pesquisa do personagem também, né? Quando você está na televisão, por exemplo, que foram 3 novelas com personagens diferentes em épocas diferentes, né? Então, assim, a Teodora Abdala era uma caricatura de si mesma, né? Era uma personagem mais assim. Aí teve Orgulho e Paixão, que já se passa, era uma novela de época, já tinha todo um gesto, né? Uma forma de falar, uma embocadura específica. E agora no Salve-se Quem Puder, né, que é da roça, lá Dona Hermê, que é uma fofa, com aquela galinha, e aquela galinha, que tem que pegar aquela galinha o tempo inteiro. Eu amo aquela galinha, eu quero ela pra mim. Ai, meu Deus. Eu amo galinha, eu amo bicho, eu amo bicho. Conta para eles essa questão a importância da pesquisa mesmo, de onde aquele personagem está inserido, a época em que ele está vivendo para sua construção como atriz. Sim, então, eu acho muito importante a gente ler e entender, e para ir a personagem, e para isso é muito importante que a gente tenha bastante diversidade como espectadores e como leitores, e como a gente cria bastante estofo de informações, de leitura, de literatura, de ir assistir diversos tipos de cinema, de filmes e de peças de teatro, e seja também muito observador e não seja preconceituoso. A gente precisa ler muito, a gente precisa ouvir pensamentos completamente diferentes dos nossos, e para que a gente tenha argumentos, estofo e material mesmo para criar personagens. Por exemplo, Teodora Abdala. Quando eu comecei a ler a Teodora Abdala, eu já tinha assistido a outra novela, mas a Teodora era o Sassaricano, onde foi inspirado o Haja Coração. A Teodora era pequenininha. O que dizia? Ela é uma árabe muito rica, que manda no marido, manda em todo mundo, poderosa e tal. Pô, a gente anda por aí observando as pessoas, pode ser a dona do mercadinho, mas tem Teodoras em todos os lugares, né? E aquele exagero de figurino, e aquele cabelo, e aquela coisa. Então, assim, eu saí de São Paulo para meu primeiro encontro com a equipe de caracterização, porque eu fiz um teste, né? E no teste eu criei uma personagem, criei um tipo, uma mulher que falava assim, muito forte, muito poderosa e tal, e bem furiosa, muito simpática também, né? Então, assim, muito altiva. Então, tirei isso, né? Concebi isso. E aí, quando eu fui no meu primeiro encontro com a equipe de caracterização, muitas ideias que eu tinha imaginado para aquela personagem que eu estava fazendo ali para o teste estavam na cartela dela. Então, por exemplo, aquele cabelo, aquele tipo de roupa, aquele exagero, aquela coisa. Então, assim... ela era quase teatral, né?
Ela era quase Exato, mortal. exato, exato. Por exemplo, uma personagem que eu acho lindo, né, entendeu? Mas que é um cabelo maravilhoso, e que essa personagem, a Teodora Abdala, me daria oportunidade de fazer, que é os cabelos da Maria Callas, por exemplo. Né? Que são aqueles grandões, Aquele assim, que ela cabelo vive no de... salão, a Carmen Mayrink Veiga também, que era, né? É. Então, assim, foram duas referências para mim que eu interpretei pensando que eu era aquilo, né? Porque eu detesto assistir o que eu faço no teatro. Eu gravo e se eu tenho que assistir me dá desespero, né? Não gosto. Porque quando eu estou interpretando, eu estou mandando para a plateia o meu entendimento da personagem, que inclusive eu tenho uma imagem de mim interpretando aquilo. Quando eu vejo, e eu convenço a plateia, quando eu vejo a minha imagem gravada, né, eu fazendo aquilo, sou eu, Grace, interfiro no que eu imaginei. Então não gosto de me assistir. Principalmente teatro, porque depois tem que voltar a fazer e ficar lembrando da tua cara. Mas, mas aí deixa eu só terminar. Bom, então assim, deu certo. E foi uma personagem muito altiva e de certa maneira, muito orgulhosa, né? E com aquele amor por aquela filha, aquela coisa obsessiva, louca, as duas Louca. loucas, louca, né, a personagem da Tatá e aquela coisa com aquele marido, enfim, até. Então, tanto que a personagem ia morrer, desaparecer e volta, né? Com aquele bofe. Foi um É, sucesso, né? E aí pediram a volta, né? E novela, como é obra exatamente. aberta, atende-se à vontade do público. Não, e mais, e fizeram um spin-off que passou só no Sim, ficou na Gmail, internet, né? dela na ilha. Então foi uma coisa super bem assistida e tudo mais. Aí quando eu fiz Orgulho e Paixão, uma novela de época, essa assistente da vilã, né, Uhum. que eu era, como eu pensei naquela personagem? Eu fui buscar em desenho animado mesmo, né? Então, tu vem lá o Barrica com o Capitão Gancho, aí, aí tu vê ali aqueles assistentes das bruxas, né? Lá do o Van Helsing, do Drácula, e todos esses. E, de certa maneira, eu pensei nisso e como que uma pessoa consegue se compactuar com essas maldades da vilã e não ter drama de consciência, porque ela não era má. Ela não era Não. má, o personagem não era má, mas ela era uma cachorrinha fiel. Então eu misturei todas essas coisas com a fidelidade de um cão ao seu dono. E essa, Né? essa dupla com a Alessandra Negrini foi um barato, foi Foi, divertidíssima. não, Duas e foi muito, grandes. não, e foi muito bom trabalhar com a Alessandra. E, aliás, era aquilo que eu estava te falando para vocês no início. Cada vez que a gente faz um trabalho, a gente encontra toda uma equipe, né? São diretores, são cenógrafos, são criadores também, pessoal da câmera, pessoal, sabe? Então, assim, a gente tem uma troca tão rica. Então, assim, minhas trocas no Haja Coração com toda a equipe, com os atores, com o elenco, foi tão maravilhoso, sabe? Eu aprendi tanto. Também no Orgulho e Paixão, maravilhoso. Nossa, a gente cria amizades pro resto da vida. E agora, em Salve-se Quem Puder, eu estou tendo a oportunidade de fazer essa personagem que tem seus momentos bem engraçados, mas ela é mãezona. É Ela aquela super protetora, né? Então que também me dá a oportunidade de viver momentos muito emocionantes. Então, assim, eu tenho várias cenas que eu chorei, várias cenas que eu estava de fato, minha personagem estava de fato angustiada. E então, assim, ela sofreu já muito por causa das meninas e tudo mais. Então, é, como eu digo, eu tenho tido grandes oportunidades e um diretor que, que me chama sempre para trabalhar, que é o Fred Mayrink, que é uma Ele das é pessoas ótimo. mais geniais e que sabe, simples, direto, objetivo, sabe dirigir. Ver ele dirigindo uma cena é uma aula. Ai, Tá? gente, que beleza. Eu fico quieta ali vendo ele dirigir. Ai, agora mais um pouquinho. Sabe? Não só
ser dirigida por ele, mas ver ele dirigindo outras pessoas é uma grande aula. E agora você vai entrar, vai ter um triângulo amoroso com o meu amigo Cosme dos Santos, né? Ah, dizem as maslinhas, dizem aí as fofocas de TV, que eu também não sei, gente. Né? Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, porque em mim não chegou ainda, mas que o Babu, né, Santana, vai entrar na novela. Vai entrar na novela. Né? Saiu disputar numas você colunas. também, olha. Exatamente. O triângulo amoroso é esse, é o Cosme, eu e o Babu. Então, assim, o Cosme eu não sei, meu aluno lá na faculdade. Querido, eu adoro o Cosme, meu amor. Pessoa delicadíssima, excelente divertido, ator. Excelente ator, excelente colega, agradabilíssimo. Isso também tem, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente chata, gente estrela, gente metida, gente que dá piti e que fica o tempo todo querendo, pensando só em si. Olha, esse espaço para essas pessoas já está acabando, não tem mais, tá? Cada vez é menor dentro da televisão. Graças a Deus, né? Não, é porque a novela, por exemplo, é uma obra que tem que ser gravada naquele período, tem um orçamento, não pode dar. Não, aquilo tem que andar, é produto. Então, assim, não há tempo para gente chata. Né? Dúvida sim, mas gente pentelha, ególatra, insegura, não dá. Então, assim, você resolve, vai para o psiquiatra, vai para terapia, depois vem fazer. Depois volta. A Geni Fraga está dizendo aqui que ela fez uma participação como empregada da Teodora Abdala em Haja Coração. Ah, que amor! Que amor, que amor. Vai, Grace, só estou tomando conta aqui do nosso tempo. Aproveita que você está falando isso e fala para eles o que você considera assim, muito, muito importante, essencial para um ator, para a formação de um ator. Primeira coisa, ler muito, tá? Leia muito. E entenda realidades que não são a tua. Porque você pode estar defendendo. O dia vai chegar que tu vai fazer o grande filho da puta, entendeu? Como é que tu vai defender uma personagem que não tem nada a ver com o que tu pensa, com o que tu conceitua? A gente precisa, para fazer um bom personagem, para convencer o público, se colocar no lugar do outro. Né? Então, tu tem que entender os motivos dessa pessoa, dessa personagem, como é que ela chegou até ali, senão tu não constrói, senão fica só no formato, aquela coisa caricata. Então, assim, tem que vir da tua alma. A gente pode até não concordar com as atitudes e tudo mais, mas tem que entender os motivos. E isso amplia a nossa possibilidade de entender o mundo, de ter mais empatia com as pessoas, de saber perdoar, de saber também relevar certas coisas, né? Então, isso é muito importante. Cultura, assim, ler opinião, ouvir, ter estômago para ouvir gente que pensa completamente diferente da gente, sem precisar bater boca, deixa a pessoa falar. Entenda, não precisa discutir, não discute. Deixa ela falar, faz olha, tá. Porque a gente tem que conhecer como é que é o raciocínio de pessoas que pensam diferente de nós. Para isso, também é importante ler coisas que não são necessariamente o que a gente iria ler. Né? Pensamentos diferentes. Todas essas coisas enriquecem o nosso entendimento para que a gente possa viver personagens com mais, dentro de uma realidade, com mais convencimento. Porque, às vezes, a gente vem um personagem, a gente é jovem, não tem aquela vivência, não tem aquela emoção ainda, não teve aquela experiência, não consegue chegar lá. Né? Mas essa possibilidade de olhar por vários pontos de vista uma realidade é muito importante para nos ajudar a entender um pouquinho melhor, né? E claro, tem personagens que eu fiz com, fiz com 20 anos, ou, 21 anos, eu fiz Beckett, né? Fiz Dias Felizes, que é um espetáculo maravilhoso, adoro Beckett. Texto difícil, né? É uma linguagem difícil. Difícil, maravilhoso. Eu gosto. Eu montaria muitos mais Beckett, gosto muito. Mas com 20 anos hoje, é difícil. 21, pois é. E as críticas todas diziam que eu tinha um entendimento, para minha pouca idade e tal, muito profundo da personagem. Eu tenho certeza que hoje, se eu remontasse Dias Felizes, eu
teria uma outra interpretação mais profunda, né? Sim, que a experiência vai mas, trazendo isso, né? claro, mais verdadeira, talvez. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, tem duas coisas que você precisa para ser ator. Vontade de conhecer mais o mundo e de ler muito. Humildade. Humildade não é ser humilhado. Ter humildade, saber que a gente não é melhor que ninguém. Que, por exemplo, um artista de TV é só a ponta de um iceberg, atrás da gente tem mais de 100 pessoas que possibilitaram a gente estar lá. Então, não se ache, porque você não é qualquer um te derruba, se você achar isso. E a outra coisa, se você for fazer teatro, acredite profundamente que o que tu está fazendo é importante. Tenha amor pelo que você faz para enfrentar as dificuldades da carreira. Nós agora estamos passando... Os Dragões Não Conhecem Paraíso. Lá em Salvador, ó. E ela falou, a Márcia falou também que é essencial para um ator ter escuta, né? Escuta, exato, exatamente. É assim, a gente precisa trocar. A gente trabalha com emoções, né? Por isso que os egos desqualificados e distorcidos atrapalham muito. Por quantas vezes tu vê um trabalho em que o ego do ator está na frente da personagem, né? É um saco. E quantas vezes você vê o ator, você não vê o personagem, né? O ego é tão grande que você só vê o ator, não tem a construção ali. Exato. Ou tem que estar bonito, ou tem que não sei o quê, aquilo não se adapta. Então, assim, que coisa deliciosa, por outro lado, é tu ver um ator entregue, independente se tá babando, se tá borrado, sabe? Essa entrega é fascinante. Tem pessoas que não interpretam, elas deslizam por aquela história com uma facilidade, com um jogo de cintura. Isso é fascinante, isso é a arte da interpretação. Né? Então, assim, pessoas, tem artistas extraordinários, assim, eu acho que a gente tem que sempre se inspirar nos melhores, não necessariamente nos mais famosos. É verdade, muito bem. Grace, eu quero eu queria pedir um beijo para minha filha, Juliana, que é muito sua fã. Juliana, filha da Carla. Eu quero te mandar um grande beijo com todo o meu carinho e te desejar muito boa sorte. Ó, te cuida, viu? Cuida da tua mãe. E boa sorte na vida. E ó, quero dizer para todo mundo que está aí assistindo, a Alessandra Barrios, figurinista que entrou, que está aqui. Eu amo a Alessandra. Ela é a responsável por aquela criação da Teodora Abdala. Da Teodora. Visual, é figurinista maravilhosa, um talento. Então, assim, sem a Alessandra Teodora Abdala, sem a Alessandra Barros, Teodora Abdala não seria Teodora Abdala. Não seria Teodora Abdala. A gente não é ninguém. Ó, teatro se faz em grupo, uma sociedade se faz em grupo. E a gente não pode achar que a gente está sozinho, como diria Marina Lima, você me abre seus braços e a gente faz um país. Muito obrigada, Grace. Olha, não tenho como te agradecer por você ter topado participar desse papo com a gente, por essa aula que você deu aqui. E eu fico feliz internamente, que eu falo assim, eles estão ouvindo muita coisa, eu já disse, eles não acreditam. Eles estão ouvindo de alguém que está ali em cima do palco, na frente da TV. Olha, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua disponibilidade. Imagina, um prazer. O Instagram já me avisando que vai acabar em um minuto. Deixa eu dizer uma coisa. Se preparem, garotada, porque nós, artistas, temos sido muito, muito, muito perseguidos. Então, garantam sua arte, firmem no que vocês querem, para a gente não sucumbir. Porque a arte é uma corrente de pessoas que se apoiam através do século. Não deixem a peteca cair. Tô dando a mão para vocês. Deem para as próximas gerações. Vamos dar a mão aqui. Beijo. Muito obrigada. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Grace. Tudo obrigada. De bom. Beijo. Tchau, queridos.